Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Face a Face. O texto que analisaremos e que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Existe uma pergunta que todo cristão deveria fazer, pelo menos uma vez na vida. O que eu mais desejo encontrar quando eu chegar ao céu? Alguns poderiam, talvez, responder que querem encontrar familiares. Outros gostariam de conhecer personagens bíblicos. Talvez alguém diga que sonha em ver a Nova Jerusalém ou contemplar as maravilhas da Nova Terra. E todas essas expectativas são legítimas. Mas a lição de hoje nos lembra que existe alguma coisa muito maior do que tudo isso. A maior esperança dos salvos é ver Jesus. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos a história de um Deus que deseja estar perto do seu povo. Foi assim no Éden, foi assim no santuário, foi assim quando Cristo veio ao mundo e continua sendo assim, mesmo hoje. Continua sendo assim. O grande objetivo do plano da salvação não é apenas renovar ou remover o pecado do universo, é restaurar o relacionamento que o pecado destruiu. Nós fomos criados para viver na presença de Deus. Por isso, existe dentro do coração humano uma sensação constante de que algo está faltando. Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração das pessoas. Existe um anseio profundo dentro de nós que nenhuma conquista terrena pode satisfazer completamente, porque fomos feitos para Deus e somente nele nós encontramos a nossa verdadeira plenitude. Mas, por enquanto, a nossa experiência ainda é limitada. Nós conhecemos Jesus pela fé, nós conversamos com ele em oração, encontramos nas escrituras sagradas relatos a respeito dele, percebemos a sua atuação em nossa vida, mas ainda não o vemos. Paulo diz que agora vemos como por espelho, de maneira obscura. Ainda existem perguntas sem resposta, ainda existem mistérios que não compreendemos, ainda existem dores que não conseguimos explicar, mas a Bíblia aponta para um dia em que tudo será diferente. Aquele que hoje conhecemos pela fé será visto face a face. A lição nos leva a pensar naquele momento glorioso da volta de Cristo. Um dia aparecerá no céu uma pequena nuvem. Ela irá crescendo e crescendo, até que o mundo inteiro perceba que não se trata de uma nuvem comum. É o próprio Senhor retornando em glória. Milhões e milhões de anjos o acompanharão. A trombeta de Deus soará. E então acontecerá alguma coisa extraordinária. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Todos aqueles que descansaram na esperança da salvação ouvirão a voz do Senhor. A mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo chamará o seu povo para a vida eterna. Que cena maravilhosa será essa? Pais reencontrando filhos, filhos reencontrando pais, amigos reencontrando amigos, mas acima de tudo, todos encontrando Jesus. Paulo afirma que seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E então ele acrescenta uma das frases mais bonitas da Bíblia: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que esse é o ponto central das promessas. Não apenas viver para sempre, mas viver para sempre com Jesus. A eternidade não será maravilhosa apenas porque não haverá sofrimento, ela será maravilhosa porque Cristo estará presente. Aquele que morreu na cruz, aquele que carregou os nossos pecados, aquele que intercede por nós nesse momento, aquele que nos sustentou em cada luta, nós o veremos. O auxiliar do professor chama atenção para um detalhe interessante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais cresce em nós o desejo de poder estar com Ele. É um paradoxo. Quanto mais o conhecemos, mais sentimos saudade do céu. Quanto mais experimentamos a sua graça, mais desejamos a sua presença plena. É por isso que os cristãos do Novo Testamento viviam repetindo uma expressão simples: Maranata, vem Senhor. Eles ansiavam pela volta de Jesus. Esse era o grande desejo da vida deles. Por isso, essa palavra, Maranata, ela faz tanto sentido. Ainda hoje, continuamos cumprimentando as pessoas, dizendo Maranata, e os outros respondem, o Senhor logo vem. No Novo Testamento,
Quando esse tipo de cumprimento acontecia entre os cristãos, isso era uma demonstração de que eles ansiavam pela volta de Cristo, não porque desejavam escapar das dificuldades da vida, mas porque amavam o Salvador. Pense em Jacó. Depois de lutar com Deus, ele chamou aquele lugar de Peniel, que significa rosto de Deus. A sua vida nunca mais foi a mesma. O encontro com Deus transformou a sua maneira de viver. Mas aquilo era apenas um vislumbre daquilo que aconteceria na eternidade. Aquele encontro com Deus realmente transformou a sua maneira de viver. Mas aquele vislumbre daquilo que um dia acontecerá com todos os salvos, foi isso que ele experimentou. Porque a promessa final não é apenas experimentar a presença de Deus ocasionalmente, é viver permanentemente em sua presença. É por isso que o livro do Apocalipse declara que os servos de Deus verão o seu rosto. Imagine isso por um momento. Ver o rosto de Jesus. Olhar para aquele que conheceu cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas lutas, cada uma das suas orações, cada uma das suas quedas e recomeços, e descobrir que ele permaneceu fiel durante todo o caminho. Nesse dia, muitas perguntas desaparecerão, muitas dores serão compreendidas, muitas experiências difíceis revelarão um propósito que hoje talvez não consigamos enxergar. Então, perceberemos que Deus nunca perdeu o controle, nunca abandonou seus filhos. Deus sempre esteve lá. É interessante pensar isso, que muitas experiências difíceis que temos hoje revelarão um propósito que hoje talvez nós não consigamos enxergar. Deus nunca abandonou seus filhos, em nenhuma época da vida, em nenhum momento. Mas é interessante também que é somente depois da sua chegada que perceberemos que Deus nunca perdeu o controle da situação, nunca deixou de cumprir suas promessas. Por isso, enquanto aguardamos esse encontro, nós somos chamados a viver pela fé. A esperança da volta de Cristo não serve apenas para nos consolar sobre o futuro, ela também transforma o nosso presente. Quem espera encontrar Jesus, procurar caminhar com Ele lá nas mansões eternas, vai caminhar com Ele hoje. Quem deseja vê-lo face a face, busca conhecê-lo diariamente. Quem anseia pela eternidade aprende a viver com os olhos voltados para o céu. Talvez existam momentos em que você se sinta cansado, momentos em que a caminhada pareça longa, momentos em que a volta de Jesus pareça demorar. Nessas horas, lembre-se dessa promessa. Assim estaremos para sempre com o Senhor. A espera não será eterna. O sofrimento não será eterno. A luta não será eterna. Mas a presença de Cristo será eterna. Ah, que momento extraordinário será aquele! Quando o sofrimento que temos hoje acaba tomando conta da nossa vida, algumas vezes a gente pensa que esse sofrimento vai durar para sempre, que a luta ela permanecerá para sempre. Mas quando finalmente o encontrarmos, compreenderemos que valeu a pena permanecer fiéis, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, porque estaremos para sempre com aquele que nos amou primeiro. Eu agradeço a você por ter decidido estudar a lição junto comigo hoje. Amanhã, terça-feira, dia 23 de junho de 2026, o tema que analisaremos será a noiva. Vamos estudar sobre a visão da Nova Jerusalém e entender por que a Bíblia compara a Cidade Santa e o povo de Deus a uma noiva preparada para o encontro do seu noivo. Mas antes de podermos encerrar o estudo de hoje, eu quero te convidar para orarmos juntos. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza de que logo, logo nos encontraremos com o Senhor. Logo, logo nossa experiência será face a face. Até lá, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti. Colocamos a nossa vida completamente em Tuas mãos, bem como cada pedido que tem subido para a nossa comunidade de oração. Responda de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?